quem já jogou, o Corinthians, tá? Que teve um empate na Sul-Americana. A gente vira a chave para a competição. Eu chamo o Edu para participar com a gente, Edu, porque o torcedor não gostou, né, da atuação do Timão ontem. É isso, Mari, tudo bem com você? Boa tarde a todos do estúdio, ao Fã de Esportes. Não gostou do resultado, que foi ruim, e não gostou do futebol apresentado na estreia. Primeiro porque enfrentou um time com pouca torcida, pressão zero, mesmo sendo Libertadores. O Estádio Nacional de Montevidéu não tinha 10% da sua capacidade ocupada pelos torcedores do Racing. Segundo, porque o Corinthians praticamente não criou nada em 90 minutos. No primeiro tempo, a melhor chance foi do Racing, uma bola na trave. Mesmo saindo na frente no segundo tempo, um gol do Yuri Alberto aos 24 minutos de cabeça, aproveitando uma jogada pelo lado esquerdo, quando o Romero, que é o artilheiro da equipe na temporada com 7 gols, já estava em campo no lugar do Pedro Raul, que pouco produziu. O Romero inicia a jogada com o Garro cruza e o Yuri Alberto se antecipa e marca também seu 7º gol na temporada. O Corinthians faz 1-0 e teoricamente fica com a vitória nas mãos. Só que aí o Racing cresce, faz um gol aos 34 minutos, anulado muito bem pelo VAR, o jogador estava em condição de impedimento. 5 minutos depois, aos 40, vem o gol do empate. Um gol de uma tabela dentro da grande área do Corinthians, sem ninguém marcando. O jogador da equipe do Racing aparece na cara do Cássio, empata a partida e tira 2 pontos do Corinthians, que são importantíssimos. Por quê? Porque só se classifica um time de cada chave e o Argentino Júnior, que na teoria é o grande adversário do Corinthians na chave, venceu fora de casa, trouxe 3 pontos para a Argentina ao bater o Nacional do Paraguai por 3-2. Terminado o jogo, o discurso foi o mesmo, do Bruno Lazzaroni, auxiliar técnico. O Antônio Oliveira, embora tenha dirigido a equipe à beira do gramado, pelo protocolo da Conmebol, como ele não tem ainda a carteirinha, licença Pro da UEFA, ele já fez o curso, falta apenas a documentação, ele não pôde nem assinar a súmula, nem dar a entrevista coletiva. Talvez contra o Nacional na semana que vem já possa. Então o Bruno Lazzaroni, que é o seu auxiliar, e o Ranieri falaram a respeito deste resultado que não foi bom do Corinthians na estreia da Sul-Americana. Primeiramente, acho que o nosso primeiro tempo foi abaixo, aquém do esperado. A gente pode fazer mais e melhor. A gente teve algumas dificuldades para furar o bloqueio defensivo deles e acabou que a gente não conseguiu criar tantas oportunidades de gol. Na segunda parte melhoramos um pouquinho, não foi nem a quantidade que a gente gostaria, mas acabou saindo na frente e acabamos tomando um gol de empate. Na verdade é o seguinte, a gente tinha acabado de tomar um gol de bola parada, onde a estatura da nossa equipe estava um pouco mais baixa do que o habitual, né? Por mais que tenhamos passado um tempo treinando, eu acho que o ritmo de jogo, né, a partida é outro nível de competição. Então, acredito que por mais que a gente tenha passado esse tempo sem jogos oficiais, acredito que por ser uma primeira partida de uma competição difícil, seria até esperado a gente vir um pouco abaixo. A gente tem alguns números, então, que mostram o desempenho do Corinthians ontem em comparação aos outros jogos onde o time foi comandado pelo Antônio Oliveira. Então, foi o jogo onde o Corinthians mais errou passes. O segundo jogo onde ele mais perdeu posses. O segundo pior em finalizações. O segundo pior, o jogo entre os jogos onde o Corinthians menos criou e também o pior em ações na área do rival. E olha que ele enfrentou clássicos, né? E ontem foi tudo isso mesmo, Mari Pereira? Foi mal mesmo, assim, o Corinthians? Foi, Bruno. Foi mal e, assim, e a expectativa de uma apresentação melhor, por conta do período, né, também que o Antônio teve para trabalhar a equipe, enfim, teve um tempinho aí para ter um encaixe melhor. Acho que o Corinthians, ele além de errar muitos passes, assim, ele estava um pouco desconectado como time mesmo, né? Assim, entre os jogadores. Fica muito nas costas do Garro também, as criações, fica muita expectativa em cima dele. Novamente com o Yuri um pouco mais aberto na direita, com o Pedro Raul, que não finalizou, né, o Pedro Raul na partida, assim, então foi muito abaixo, melhora um pouco mesmo. Bom, a avaliação do auxiliar ela é perfeita, né? Porque quando ele fala sobre a melhora, ele nem enaltece tanto, né? Sim. Ele fala, uma melhora, mas não foi, né? De quantidade ali que a gente conseguiu avaliar. Mas a jogada acontece com o Romero, mais uma vez, né? Então, assim, novamente um jogo que o Romero sai do banco de reservas, que impacta diretamente na equipe, mas erros defensivos que, assim, o Corinthians ele estava conseguindo encontrar ali
algum ajuste, né? Principalmente na sua primeira linha defensiva, mas foi um jogo coletivamente e individualmente bem abaixo. É que o Romero é o artilheiro, né? O cara que tem talvez tido um pouco mais de impacto ali, ele segue no banco. Então o Antônio também tá querendo entender ainda a dupla Pedro Raul e Yuri Alberto, mas ontem o efeito vem quando o Romero entra em campo. Marra, a gente estava falando sobre o Flamengo e a gente colocava a atuação tentando explicar os porquês, talvez, de uma atuação abaixo. Então Você passou pano. Eu passei pano. Quero ver passar pro Corinthians. Eu vou. Primeiro quero ouvir o Mário Marra, depois eu vou rebater. Assim, não tem a questão da altitude, não foi um caldeirão, teve um tempo para treinar, o adversário não era um tradicional. O que talvez explique a Corinthians, para mim, o Antônio Oliveira, a gente está vendo o Antônio Oliveira viver um desafio diferente dos desafios que ele viveu no futebol brasileiro. A característica, especialmente do último trabalho, que foi o trabalho que chamou mais atenção, era de ser um time mais reativo. O Cuiabá era um time mais reativo e ganhava jogos explorando falta de paciência, erro, desorganização dos times adversários, e ele ia lá e matava o jogo e, de novo, dava os passinhos para trás. Se você observar o jogo de ontem ele foi chamado a mostrar algo que não deu tempo para ele construir ainda, que você vai ter posse de 72%. Ele termina o primeiro tempo tendo posse de 66%. Termina o jogo tendo posse de 62%, praticamente. E ainda o Corinthians não está elaborado para isso. O Corinthians não só não conseguia ser o time do controle com a posse e também da finalização, como quando perdia, o Corinthians não estava organizado. Quando perdia a posse da bola, não estava organizado para se defender por tanto tempo. Então eu acho que esse é um trabalho de construção, que esse trabalho ainda vai melhorar. Ontem, o que eu poderia tentar tateando soluções é que o time ainda é intuitivo e não é coletivo como ele pode ser. Mas e o Maicon faz falta. Faz falta, sim. A entrada do Romero por dentro, você poderia ver o Yuri Alberto saindo do lado e indo para dentro, mas o Romero também foi por dentro. Não era para ter perdido ponto, porque o Racing é um time mais fraco. Porque a conta, né, Edu, vai muito também da preocupação com a Sul-Americana, porque querendo ou não é ao mesmo tempo que a Libertadores tem as suas características e a Sul-Americana tem outras aí de nível de adversário, de competitividade, de tradição, enfim, tem essa questão da pontuação. Então, perder pontos... E não foi pior, porque o Argentinos Júnior vencia por 3-0, ainda sofreu 2, né? Porque sim, imagina saldo, né? ele fora, né, nessa questão do saldo, que a gente sabe é determinante também na Sula. Já ia largar ali uma diferença difícil. Edu. Não estamos ouvindo o Edu. Ver o principal rival ganhar 3 fora de casa obriga o Corinthians a ser efetivo contra o Argentinos Júnior, que é o adversário direto. Ou seja, não adianta ele vencer em casa e perder fora. Ele tem que, no mínimo, tirar pontos do Argentinos Júnior na Argentina. Esse jogo será na 3ª rodada, no dia 23, para tentar voltar a equilibrar a liderança do grupo. Então vamos lá, o Corinthians, diferentemente do Botafogo, tem uma tabela que vai decidir a sua classificação em casa, na Sul-Americana. O Corinthians agora recebe o Nacional do Uruguai terça-feira que vem na Arena Neoquímica, sai 2 vezes seguidas contra Argentinos Júnior e contra o mesmo Nacional, e nas 2 últimas rodadas joga em casa, contra Argentinos Júnior e na última rodada contra o Racing, provavelmente um Racing já eliminado. Só que esses 2 jogos intermediários até a última rodada contra o Argentinos Júnior passam a ser fundamentais. Não basta vencer só o Argentinos Júnior aqui. Ou torce por um tropeço do time argentino fora de casa ou dentro de casa contra os 2 mais fracos, ou tem que tirar pontos do Argentinos Júnior na 3ª rodada lá no seu estádio, que é muito complicado. Fiz um jogo lá o ano passado do Fluminense, foi 1-1, o Fluminense achou um gol no final, o Fluminense que foi campeão da Libertadores, foi no sufoco que o Fluminense trouxe um ponto lá de dentro da casa do Argentinos Júnior. E de toda forma você vai ter que... Não é suficiente só arrancar ponto do Argentinos Júnior, porque o Corinthians já perdeu os dele. Porque se ele empata com o Argentinos Júnior, são 2 empates para o Corinthians, porque ele já tem 1 e o Argentino já teria 1 contra o Corinthians. Você tem que torcer, mesmo se você arranque pontos do argentino lá, empate que seja, você ainda tem que torcer para algum outro tropeço para ficar no pé de igualdade, porque se ele ganha tudo
E Os argentinos também agora não dá mais, porque ele já empatou. É claro que eu tô falando agora depois do acontecido e já sabendo o ele resultado. tem que ganhar do argentino em casa, que ele vai ter uma derrota. Sim. Aí, difícil ganhar lá, a né? conta é difícil, né? Mas a substituição, fiquei com a impressão que o passo para trás que você falou, né? Que a mudança com a entrada do Kaká, né? E é uma mudança ainda com a cabeça do que era uma característica do Cuiabá. E não do Corinthians de repente, se defender controlando o jogo, pegando esses 70 e tantos % de posse que tinha e agora eu vou segurar a bola, eu tenho a vantagem e agora sim você não vai segurar a bola. E ainda cedeu o lance de bola parada, Então, né? o Lazzaroni ainda justificou e faz sentido a ideia de voltar a ter uma, né, porque tinha entrado o Fausto Vera, né, de voltar a Ele ter baixa uma um estatura, mas olhando agora... Só lembrando, né? Porque o Ranieri, a substituição, sai o Gustavo Henrique, um zagueiro alto. O Fernando Diniz fez muito na temporada passada, faz muito, mas o Tite fez muito também, né? Tirando zagueiro e colocando o Ralf na zaga, lembra? Durante muito tempo isso aconteceu no Corinthians, né? E ontem foi a mesma história, o Ranieri recua. Porque ele Só já que aí fazia isso com o Ranieri no Cuiabá. Isso, sim. É, E o Ranieri tem um bom então comportamento lá atrás. eles Ele estão entrega. entrosados nisso, né? O Ranieri falou isso na entrevista. Para ele, tudo bem. E outra, qualifica a saída de bola. O Ranieri tem um passe muito bom, então ele desce um pouquinho, qualifica a saída de bola. Mas aí depois ele precisou equilibrar colocando o Kaká e aí... E não deu certo, o resultado é que não deu certo. Mas ali também, assim, o gol, se a gente revendo, é uma falta de concentração também, né? Primeiro, o passe não pode sair tão fácil. E depois que o primeiro passe sai, o jogador que faz o pivô não pode receber a bola. Ele tinha acabado de entrar, né, o Sousa. Ele não pode receber a bola com tanta facilidade assim. A ponto dele, não, por elevação eu vou encontrar aqui a penetração. Que penetração? Não, ali já vai ter alguém fechando. Aquele espaço não existe aquele espaço. Sabe que... Ali teve falta de concentração. que pareceu, assim, é que o Corinthians toma o gol ali de lance de bola parada, do cabeceio, aí ele é anulado o gol. Aí o Corinthians vai, tipo... E aí, É isso. frente do jogo, né? E aí, pum, logo na sequência. Maria aí, vai. Vou Quero defender ver. o Corinthians. Quero Não, meus argumentos são péssimos. Não, você esperava mais, vai. Não, é é possível isso. que você não esperava. Eu esperava mais. Esperava que o Corinthians teria condição de vencer, mas hoje eu tô defesa das equipes. Eu vou defender todas as equipes na estreia das competições, essa é a verdade. A não ser Todas? que... Depende. Tem uma que talvez me pegue. Mas o ponto é muito mais sobre... se perder de 3-0, 4-0... Mas defenda o Corinthians, então. Mas é isso, se perdeu, se empatou por 1-0, nada que fuja de uma coisa catastrófica, eu entendo porque, o Corinthians ficou muito tempo sem jogar, é claro que poderia voltar voando, mas aí você perde ritmo de jogo, você perde essa coisa de estar na intensidade da marcação, os movimentos com o adversário, diferente dos movimentos do treino, que você já conhece o cara e sabe tudo que ele vai fazer. Então, pra mim, estreou na competição, empatou, é claro que pelo regulamento da Sul-Americana, o empate não é necessariamente tão, sei lá, dá para comemorar nesse sentido. Mas a gente estava há pouco tempo falando de um Corinthians já aparecendo mais time, já dando um pouco mais de respostas, mais competitivo. Eu acho que o Corinthians está religando o motorzinho para voltar a ser competitivo, porque ele ficou um mês ali meio que fora desse contexto. Então, a ideia. Para mim, nada catastrófico. Poderia ter sido melhor? Poderia. Ai, meu Deus, agora o Antônio está ferrado, vai ter 1 bilhão de coisas para resolver. Não. Mas não acho que Mas é poderia, porque- deveria. Tinha que ter sido melhor. Mas é porque... É que o melhor poderia ter sido melhor e ter empatado, ou não? O seu melhor teria que ser um resultado, teria que ter vencido, obrigação de vencer. Não, acho que teria. Eu esperava o time jogando mais. Sim. O que adversário não era foi horrível. um empate, O adversário não era foi um ruim. empate com O adversário qualidade. que você falou, não tinha Não nada foi um empate capaz com de qualidade. incomodar o Corinthians. A única coisa que tinha para incomodar o Corinthians era a cor da camisa. Sabia que você ia falar isso. Era a única coisa. sabia, eu Porque pensei não em falar tinha camisa torcida, verde. não tinha estádio, não tinha nada. A única coisa que poderia tirar ali do conforto era isso. Mas o meu ponto é o ponto que é comum a todos, que é a estreia. É muito tempo sem jogar, e aí você tá voltando pra coisa competitiva. Eu não... Tá bem passadora mesmo. Hoje eu acho que, tô. assim, Eu tô... no caso do Eu Corinthians... tô o craque Neto ao inverso. Eu tô, versão zen do craque Neto. hoje. No caso do ver Corinthians, sexta. ainda tem uma certa possibilidade ali, e o torcedor sabe muito bem disso, de ver outras atuações parecidas com essa. Tá. No caso do Flamengo, não, necessariamente. Eu acho que a avaliação do Flamengo, ela dá para passar mais pano,
porque é uma coisa que você não imagina acontecendo novamente, assim, do jeito que foi. Ainda vai ter o jogo da altitude, claro, mas desempenho mesmo de jogadores ali, aquele jogo intenso, enfim. Com o Corinthians ainda pode acontecer, justamente porque tem muitas questões para ser resolvidas ainda. O Antônio não encaixou completamente, ele não fez assim, o Corinthians está voando, está jogando muita bola. O Flamengo do Tite, ele já joga muita bola. Até porque a gente tinha dúvida das opções que ele tem no ataque, né, de como ele montaria, e era uma opção montar com o Yuri e com o Raul, e aí é o que vocês estavam falando, né? Melhora quando entrou o Romero, né, Marra? Melhora. E aí tem uma questão também de mobilidade, né? Apesar do Romero ter entrado mais por dentro, ele é um jogador que se movimenta mais que o Pedro Raul. O Raul, ele gosta do jogo físico. Teve até um lance, que foi um lance antes da bola parada, que ele está lá segurando o zagueiro está segurando ele. E aí, aquela cara de pau, né? Não, seu juiz, fique tranquilo, eu nunca mais vou encostar nele. O juiz vira as costas e já vai ele encarando lá o zagueiro. É a vida do atacante, mas o Romero foge desse jogo, porque ele é mais leve. Ele consegue, e a jogada do gol nasce com ele, né? Temos números do Romero, professor Celso Zelt. Aí o professor quer falar. São bons. Números do Romero do jogo de ontem ou na temporada? Ontem? Então vamos lá. Deveria ter entrado antes? Claro que sim! Mapa de ações de Romero contra o Racing. 30 minutos, uma finalização, uma no alvo. Ele começa a jogada lá pro Garro, que sai o gol. É uma pré-assistência dele. E um jogo com tanta dificuldade para se jogar e para se assistir, quem faz a jogada que ele fez parece realmente que se destaca tanto, porque não tinha quase nada acontecendo no jogo. Ele conseguiu fazer uma jogada saindo da área, carregando a bola e saiu o gol. É um mérito, claro que é. O amistoso em Londrina, que pouca gente talvez tenha acompanhado com atenção, embora a gente tenha transmitido aqui, era isso. Era um jogo que ia acabar 0-0, vira 3-0 depois que o Romero entra. Foi. Numa leitura simples, esse cara não pode ser reserva desse time. Aí... Agora, como é que vai fazer? Onde ele vai entrar? Na do Pedro Raul. No lugar do Pedro Raul. Eu não tiraria. No lugar do Yuri Alberto. Eu tiraria o Yuri Alberto. E deixaria o Pedro Raul. Não, eu deixaria o Yuri Alberto, deixaria o Pedro Raul, procuraria um lugar para ele, talvez para Não, mas aí de que jeito, prof? Não dá para jogar 12, hein, prof? Ou se vocês fazem... Wesley? O Wesley está fazendo tudo isso. Não tá, prof, mas ele pode fazer, como diz o outro. Não tá fazendo, mas o que ele pode fazer? Tá, mas pode o que você tem? Ele é um jogador que dribla, é um jogador que consegue ter alguma jogada individual, às vezes, é jovem, obviamente. E ninguém, você que está nos cornetando aí, fique à vontade para nos cornetar, mas preste atenção. Ninguém está dizendo aqui que o Romero é o novo Pelé. Não. Que o Romero é o novo Sócrates, que o Romero é um super craque. Até porque não é mesmo. Mas o Romero, dentro desse Corinthians de hoje, ele é um dos melhores. Ele faz gol, ele faz jogada de gol, desde o Brasileiro do ano passado. Na minha opinião, ele tem que jogar. Ele tem que jogar. Eu só tenho dúvida onde. Vai mexer onde. Eu não gosto da ideia dele de falso 9. Você está falando como se o Pedro Raul e o Yuri Alberto estivessem arrebentando e fazendo 50 gols por temporada. Você não pode mexer numa coisa só, é um organismo. Precisa ver se vai que organismo é esse? Esse organismo que fez esse jogo ontem? Esse organismo que não chegou nem nas semifinais do Paulista? Pode piorar. Pode piorar. Mesmo. Eu sempre parto dessa ideia também, prof. Quem disse que o Romero ganhando uma camisa vai fazer em 90 minutos o que ele faz em 20? Tô tentando entender que organismo é esse que você não quer mexer, gente? Que futebol que o Corinthians está jogando? Não é simples, assim, não é cartesiano, não é tira peça e bota peça. Não é assim. Eu, por exemplo, acho que o Pedro Raul, embora não esteja brilhando, ele tem o mérito de ocupar um lugar lá que o Yuri Alberto não estava bem. Eu prefiro o Yuri Alberto, então, depois da vinda do Pedro Raul, eu acho um desperdício. Acho que o Yuri Alberto é um jogador com potencial. Aí, qual era o ideal? Que o Wesley fizesse pela direita o que ele faz pela esquerda. Mas será que ele consegue fazer? Não sei. É um jogador ainda muito jovem. Pelo lado dele, ele toma decisões erradas. Imagina você virar o menino de lá. Então, achei a solução. Não pode tentar com o garoto? Pode também reforçar esse elenco, já que você falou de Campeonato Brasileiro, pode cair na Real, que não tem pelo lado direito uma opção como tem o Wesley na esquerda. Pode botar ali na lista de prioridades, de reforços. Um técnico também serve para isso, para falar, precisa de alguém lá. Falou a palavra, reforços. Não é isso. De repente pode ser papel da diretoria, tá faltando jogador. O cobertor tá curto, né? E tanto para o meio-campista de criação, para o cara da organização e da engrenagem ali do funcionamento perto da área, quanto o jogador pelo lado direito, o jogador agudo. Se tem esse jogador agudo pela direita, hoje podia, por exemplo,
trocar de lugar o Wesley com o Romero. Falar assim, ó, Wesley, você é que passa a ser a opção, o jogo andando. O Romero tem que começar jogando, pelo que está entregando. Tô colocando aos poucos vocês nas cordas aqui. Não, eu gosto de saber mas aí é uma outra concepção. Impressionante. Você está falando de um elenco que te deu uma opção pelo lado direito. Ele não tem essa opção pelo lado direito, então ele titubeia. Eu, se fosse o técnico, também pensaria duas vezes. Mosquito continua lá? Sim. Continua. Não joga pelo lado direito? Joga daquele jeito que a gente conhece, né? Como é que é? Que jeito? Não é o Bruno Henrique, não é o Di Maria que você citou aí. É isso.